Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Papo de Ancestral. Eu sou Tata Umbanda Macumba Avorrai, sacerdote da Choupana de Zé Raimundo e Pai João Lavrador, um terreiro que existe aqui em Ananindeua, Pará. Nós somos um terreiro que segue a tradição Urare Quilembe Bacon, que é uma tradição antiga, onde existe o culto paralelo da Umbanda e da Quimbanda. Trabalhamos à esquerda e à direita. No dia de hoje, o que eu venho trazer para vocês? Uma visão, né, que nós temos de estrutura, que ela serve tanto para Umbanda quanto para Quimbanda. Né? Nós sempre, quando falamos de Umbanda, né, depois do Zélio, se fala muito das 7 linhas de Umbanda. Né? 7 sentidos da vida, 7 tronos sagrados. Na verdade, isso é só uma outra forma de falar das 7 radiações de Umbanda. Porque quando nós trabalhamos num terreiro sagrado, num chão sagrado de Umbanda e Quimbanda, a gente está trabalhando com radiações, com energia. Então, essas radiações elas têm cores determinadas, certo? Eu não vou entrar muito no aspecto, mas cada uma delas tem uma função. Você tem a radiação organizadora, você tem a radiação conciliadora, você tem a radiação de demanda. Você tem 7 radiações, 7 estruturas que sustentam as linhas de trabalho, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Certo? Mas aqui nesse vídeo eu quero falar exatamente de uma confusão que existe. Dentro da Umbanda, o que são os orixás e os inquis? Dentro da minha tradição, como são vistos os orixás e inquices? Eles são forças da natureza, eles são energias. Então, quando na minha tradição alguém entra e eu jogo o oráculo para essa pessoa, para saber o enredo espiritual dela, aparecem símbolos de orixás e inquices. Mas para nós, não é que aquele que aquele médium é filho de um determinado orixá ou de um determinado inquice. Não. Ele está mais precisando, o mutuê dele está precisando de certas energias que são representadas por aqueles símbolos. E é essas energias que a gente vai trabalhar. Certo? Por que esse primeiro preâmbulo? Porque existe uma confusão muito grande hoje em dia dentro da Umbanda pós-Zélio e da Umbanda pós-Sarracene, que não foi uma confusão, vamos entender, que foi gerada pela literatura dessas pessoas e pelo trabalho dessas pessoas. Isso veio depois. Veio com os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles. Aonde se coloca que orixá incorpora na Umbanda. Orixá não incorpora na Umbanda. O que a gente incorpora na Umbanda são ancestrais que têm uma ligação mais bruta com essas radiações. Então, quando eu recebo um Ogum guerreiro dentro de um terreiro de Umbanda, como é o meu caso que eu tenho um Ogum Beramar, esse Ogum guerreiro, ele não é o Ogum orixá. Ele não é o Ogum orixá. Ele é um espírito que está muito próximo da radiação demandeira, que é a radiação de purificação, é a radiação que é usada nos trabalhos de limpeza, de quebra de demanda, e também na Quimbanda para fazer demanda, certo? Porque às vezes para você se defender você tem que atacar. Isso é lógico. Para você defender você tem que atacar. Então essa radiação ela está presente nesse espírito de forma mais bruta, e aí ele se apresenta com o nome de Ogum, ou com o nome de Nkosi. Eu
já vi alguns se apresentarem com o nome de Nkosi, certo? Como eu tenho muita caminhada, eu posso falar. Então eu já vi isso. Mas ele não é o orixá e nem o Inquice. Ele é um espírito que está muito mais próximo daquela radiação. A gente comete uma falha muito grande quando vai falar dos caboclos, principalmente dos caboclos que se denominam pelo nome de pena alguma cor. Aí já começa errado porque a gente diz que os caboclos de pena trabalham com Oxóssi. Trabalham para Oxóssi na vibração de Oxóssi. Não. Não. Os caboclos de pena, eles são espíritos, aqueles mais antigos são espíritos que vieram dos nossos povos originários. Então eles têm a própria cultura deles. Você vai ver mais um caboclo de pena falar em Angá, Tupã, Ijaci, Iaci, Ianauê, em entidades da cultura dele. Ah, Tata, mas os pontos de caboclo muitas vezes falam do Oxóssi. Isso é uma coisa que veio com o tempo, muito mais depois de 1960. Tem um ponto de caboclo que é assim: caboclo roxo da pele morena. Aí cantam: ele é Oxóssi, caçador da Jurema. Não. O correto seria: caboclo roxo da pele morena, ele é tupi, é caçador na Jurema. Porque vamos entender que essa entidade, o caboclo roxo, ele é da mesma linha do caboclo tupi, que é pai da Jurema, da cabocla Jurema, né? E que esse caboclo, ele tem passagem tanto pelo toré indígena, quanto pela umbanda, quanto pela quimbanda, quanto pelo catimbó. Então esses espíritos, eles têm muito mais proximidade com a cultura deles, quando em vida, do que realmente com a cultura afro. E tá tudo certo. Então, isso é uma falha que a gente comete com os caboclos de pena, que a gente tem que repensar. Eu tinha esse pensamento. Depois que comecei a estudar a cultura originária, eu dei arcabouço de conhecimento, porque uma entidade, quando ela vem do Umpemba, ela tem o conhecimento dela, mas ela não traz todo esse conhecimento quando ela incorpora no médium. Por quê? Porque tem um gradiente de energia muito alto para que aquela matéria aguentasse. Então é por isso que as nossas entidades, elas precisam que a gente estude. Elas precisam que a gente tenha conhecimento para que a gente possa dar ferramentas para ela trabalhar. E muitas vezes, por que há problema na incorporação? Porque o médium, ele tem uma visão da coisa. E aquele espírito, ele não vai mudar a visão do médium do dia para a noite. Isso vai ser com o tempo. O meu rompimato fez isso comigo. Com o tempo, ele foi mudando a minha visão, e me fazendo estudar outras coisas, me dizendo o que fazer, aonde eu deveria buscar, para que eu tivesse todo um entendimento para que ele pudesse trabalhar plenamente, com firmeza, certo? O que eu ia falar em relação aos caboclos que têm pena, uma cor, por exemplo, pena verde. As pessoas dizem, é um caboclo que está trabalhando na radiação de Oxóssi, porque é verde, porque está trabalhando no trono do conhecimento. Não está totalmente errado, mas é mais correto você dizer, é um caboclo que está trabalhando na radiação organizadora, que é a radiação verde, que é a radiação que dá, ou melhor, construtiva, desculpe, a radiação construtiva, que é a radiação verde, que é a radiação que dá sustentação para o trabalho dentro do terreiro, com o conhecimento aliado a ela.
Pena de Fogo, que é um caboclo que está no meu livro, Caboclos Quimbandeiros. Ele é um caboclo que ele vira na quimbanda e na umbanda. Ele está na radiação amarela. A radiação amarela é a radiação organizadora. Então ele vem para organizar a energia do médium e do terreiro. O fogo, ele queima os miasmas negativos, ele organiza, quando bem utilizado, ele organiza as coisas. Né? O fogo, ele não é só caos. O caos, quem faz com o fogo somos nós. Certo? Então, a gente tem essa visão que os caboclos de pena trabalham na força de um orixá. Eles podem estar alinhados com aquela energia, mas para eles é mais correto você vê-los pelas radiações do que pelo simbolismo de deidade. Vocês entendem? É isso que eu estou querendo dizer. Então, esse vídeo, na verdade, foi um pedido de um inscrito meu, o Jonathan. É por isso que eu estou fazendo. Ele me pediu, porque ele gosta muito do Seu Pena Verde. Então, o Seu Pena Verde, ele vem na radiação construtiva. Ele é um caboclo conhecedor da sustentação. Ele trabalha muito com a raiz da macaia. Então, muitos caboclos Pena Verde são pajés. Eles eram pajés antes de desencarnar. Então eles trazem todo um conhecimento de cura, de sustentação. Né? Ah, todo caboclo traz isso? Não. Tem caboclo que era guerreiro. Então ele tinha um conhecimento de ervas? Tinha, mas era um conhecimento que o pajé passava para ele para necessidades específicas. Quando você trabalha caboclo, você tem que pensar nos reinos de Tupã, o reino da aldeia, o reino da mata escura, o reino da mata densa, né? O reino do beira-rio, do beira-lago, os 7 reinos de Tupã. Né? Para eles, faz muito mais sentido a construção da linha. Em volta disso, inclusive, a gente tem o reino do sertão, que vai linkar os 7 povos boiadeiros ao reino de Tupã. Aos reinos de Tupã, porque a linha de caboclo de pena e de boiadeiro, que é caboclo de couro, que a gente chama, elas andam assim. Elas andam assim, unidas. Né? Assim como a linha de baiano com a de boiadeiro. Da onde vem essa relação da linha de baiano com a de boiadeiro? Do contexto histórico. A gente tem que pensar, e da de caboclo de pena com boiadeiro também, que tudo é pelo contexto histórico. Quem eram os boiadeiros? Eram os filhos dos indígenas, que vão se tornar vaqueiros, vão se tornar boiadeiros, vão se tornar bandeirantes, vão se tornar tocadores de mata, muito tempo depois. Mas eles tinham uma relação com seus antepassados que eram indígenas. Usei o termo bandeirante, mas bandeirante se aplica a muito poucos. Na verdade, existem os 7 povos boiadeiros também, que são a estrutura da linha. Você tem os 7 povos boiadeiros, os 7 povos baianos, tu tem os 7 quilombos de Preto Velho, os 7 reinos de Tupã, os 7 reinos de Exu e os 7 povos da Marujada. São estruturas que conversam entre si e que tem uma ligação, que tem uma estrutura na quimbanda e na umbanda. Eles se conversam. Na minha tradição, eles se conversam. E a coisa é feita com paralelo, com conversa entre as linhas. Tudo isso tem na minha tradição. Né? Estou falando da minha tradição, eu tenho que falar da minha visão. Isso tudo são pautas que eu vou trazer aos poucos nos outros vídeos. Claro que eu não vou aprofundar, porque tem coisa que é segredo de iniciação. Para você saber, você teria que estar no meu terreiro e aprender. Né? Mas a ideia é que a gente tem que começar a ver os nossos ancestrais um pouco deslinkados de certas deidades.
mas na energia delas. Não é um guarda-chuva, é uma poça d'água com vários níveis. Tudo é paralelo. Só o que não é paralelo é aqueles que estão mais acima, que são outros, os níveis lá de cima que não estão aqui no Umpemba e no Unsec. Isso a gente vai explicar também em outras pautas. Então, no vídeo de hoje, o que eu estou trazendo para vocês? O entendimento de que muito do que a gente vê hoje em dia aí de Umbanda tem muito preenchimento de lacuna de coisas que se perderam. De coisas, de conhecimentos, de fundamentos que se perderam. Então, para preencher lacuna, aquele ancestral usa a visão do médium. A visão do médium. E este médium tem a visão dele que vai preencher essas lacunas. E isso vai mudando as vertentes e mudando as tradições. Tá? Uma boa noite a vocês.